tarde a todos e todas que acompanham mais essa sessão. Eu tenho debatido ao longo dessa semana não só as iniciativas e a necessidade de respondermos àquilo que é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro no âmbito do que nós formulamos ou deveríamos formular em termos de leis, mas principalmente no âmbito da fiscalização dos recursos públicos, da fiscalização do Executivo Municipal. Nós temos estado presentes aqui, discutindo, atuando, cumprindo um dos papéis constitucionais fundamentais de um vereador. Mas estou absolutamente convencido, tanto pelo momento que nós vivenciamos no Brasil, como pelo papel do parlamento, dos parlamentos nas democracias, que o debate político sobre os rumos do Brasil se impõe na ordem do dia e na pauta dos parlamentos brasileiros. Não há nenhum projeto, nenhuma lei, nenhuma ação que esse legislativo municipal possa discutir que tenha nesse momento maior importância do que os rumos do país, porque eles determinarão como nós poderemos nos relacionar do ponto de vista do repasse financeiro, dos repasses dos fundos, dos repasses constitucionais da educação e da saúde, o fundo dos municípios, a política estratégica que definirá em última instância e será pautada no âmbito federal, que irão dar os rumos não só da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas também do conjunto dos mais de 5 municípios de todo o Brasil. E mais ainda, a cidade do Rio de Janeiro e esse parlamento têm uma vocação para debater a política nacional. Essa é uma obrigação, um papel fundamental de cada vereador, de cada agente político, de cada cidadão, de cada cidadã. Convencido plenamente de que esse é um papel político fundamental, mas também uma responsabilidade enquanto parlamentar nessa cidade, eu quero trazer alguns dados em relação ao debate sobre os rumos da presidência da República e daqui a cerca de 20 dias nós estaremos definindo. Primeira informação fundamental, essa bela entrevista da Neca Setúbal, dada ao Estado de São Paulo, repetida também na Folha de São Paulo. A acionista do Itaú e colaboradora de Marina Silva viveu afastada dos negócios da família. Depois veio uma entrevista interessante, tem um dado muito bacana em relação à Neca, que eu confesso que nem eu mesmo sabia, nem tinha, evidentemente, obrigação de saber, além do fato dela não participar dos negócios do Banco do Itaú, dos negócios da família, mas era um convite feito para que ela assumisse há 2 anos atrás a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, do prefeito Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. A Neca contribuiu ativamente para a campanha de Fernando Haddad, foi convidada por ele a assumir a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Então, seu compromisso com a educação, a ONG que dirige, a sua trajetória, optou por não assumir a Secretaria Municipal de Educação. Mas é importante fazer esse registro, porque nessa época ela era chamada de educadora, tanto pelo Fernando Haddad, como pela presidente Dilma e por outros que hoje disputam a eleição, e o calor da eleição muitas vezes sai do tom. Há também uma informação muito importante, repercutida hoje nas redes sociais do todo o Brasil, que eu quero ler um pequeno trecho. Dilma rebate Serra e defende a autonomia do Banco Central. Eu acho que foi por isso que o presidente ficou tão preocupado com a Marina. Acho que ficou preocupado a Marina, de certa forma, assumindo uma pauta que era sua. Aqui a pré-candidata participou do seminário para discutir infraestrutura financeira no Rio, disse que não há terrorismo em acharmos que a melhor continuidade somos nós, e defendeu explicitamente, quando indagada, se pretende manter a autonomia do Banco Central,
a então pré-candidato do PT, que acha importantíssima a autonomia do Banco Central brasileiro. Eu acho que esse debate precisa ser tratado, discutido. Eu não sei se a autonomia do Banco Central é de fato a melhor política para o Brasil, ou quais as mediações possíveis para se estabelecer a relação entre o sistema financeiro e a regulação do Estado brasileiro. Nos Estados Unidos, numa economia absolutamente liberal, o Banco Central tem relativa autonomia, criticado, precisa passar pelo Congresso norte-americano, e ele trabalha numa espécie de tripé, que é a referência da taxação de juros, percentual de inflação e a taxa de emprego. O presidente do Banco Central precisa responder por esse tripé. Em tese, qualquer medida macroeconômica norte-americana precisa dialogar com os índices de inflação, taxa de juros e o índice de empregabilidade. Esse acho que é um debate importante, fundamental para ser feito no Brasil. Agora, não dá para usar a tática do medo, da demonização do adversário, em especial quando nos interessa. A gente trata alguém como a Neca, como educadora, a gente convida para estar na nossa Secretaria Municipal de Educação, depois ela vira banqueira, a maior banqueira do país. Ou não dá para criticar o adversário por uma posição política, obviamente é legítimo que se tenha divergência, opiniões distintas, mas criticar por uma política que, nesse caso, o presidente Dilma defendeu explicitamente matéria do G1, no dia 10 de maio de 2010, a defesa da autonomia do Banco Central. Mas mais ainda, acho que nesse debate de orientação da nossa intervenção política, da disputa em relação aos rumos da disputa presidencial no país, nós temos hoje uma matéria do Correio Brasiliense muito interessante, muito interessante. Eu vou ler um pedaço dessa matéria. Ganho médio anual do sistema financeiro no governo atual bate antecessores. Se a economia brasileira avançar 0,5% até dezembro, número apontado nas previsões mais otimistas, a presidente Dilma Rousseff acabará o atual mandato com média de crescimento anual do Produto Interno Bruto de apenas 5,6%. Ficará abaixo dos dois antecessores, Luiz Inácio Lula da Silva, que atingiu 4%, Fernando Henrique Cardoso com 2,3%. Em outro item, porém, ela bate ambos. É campeã, a presidente Dilma é campeã nesse. Nunca os bancos lucraram tanto quanto em seu governo. O tema está no centro do debate eleitoral, com troca mútua de acusações entre o Dilma e a candidata do PSB à presidência, Marina Silva, sobre a suposta propensão de cada uma para favorecer a banca. Nos 3 anos completos de Dilma, o sistema financeiro nacional lucrou 115,75 bilhões. É quase o dobro dos 63,63 bilhões somados em 8 anos do governo Fernando Henrique. Em valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, até dezembro de 2013, sob Lula, a lucratividade total atingiu 254,66 bilhões. Na média anual, a ocupante do Planalto fica com 38,58 bilhões, Lula com 31,84 bilhões e Fernando Henrique Cardoso, veja só, Fernando Henrique Cardoso do PSDB com 7,95 bilhões. É um quadro, eu diria, interessante, importante, para ser debatido nesse momento, em que estamos tomando posições. Nós temos aqui um recorde de remuneração ao sistema, aos banqueiros, exercido no atual governo da presidenta Dilma. E eu quero dizer que com isso eu quero debater ideias, posições políticas. Pode ser que não haja concordância com o que eu estou defendendo, mas aqui em nenhuma das minhas falas há ataques que não sejam pautados pelo debate político, que eu acho que é fundamental nesse parlamento, que eu acho que é fundamental numa casa que responde para além do Rio de Janeiro, mas responde para o Brasil. Então vamos seguir discutindo, vamos seguir cumprindo o papel desse parlamento, debatendo ideias e reivindicando
que aqueles companheiros e companheiras que nós tanto respeitamos, que em 2002 estiveram ao lado do Lula, lutando contra o medo, a favor da esperança, possam, mesmo com opiniões diferentes, afirmar a possibilidade de mudança dos rumos do país, afirmando a democracia, afirmando que a esperança, com certeza, vencerá o medo. Obrigado.